nos colocar de pé, com toda a reverência, e também com toda a alegria, para podermos, em nome do Senhor Jesus, abrirmos este culto, um culto festivo, um culto de ações de graças, onde nós, como igreja, teremos a oportunidade de poder agradecer a Deus por tantas bênçãos concedidas nesses 26 anos de existência da nossa amada Igreja Fonte das Águas Vivas. Vamos, junto comigo, invocar aqui a presença daquele que é o mais importante de toda a festa. Amém? Presença que é indispensável, que é necessária, para que nós possamos aqui viver esse momento com Deus, um momento especial, onde com certeza o Senhor tem um presente especial para mim e para você nessa noite. Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós invocamos aqui o Teu nome, invocamos, Senhor, a Tua presença, meu Pai, para poder, Senhor Deus, nela, Te adorar, Senhor, engrandecer o Teu nome, Te louvar, Te bendizer, Te dizer, Senhor, que somos gratos por este dia, pelas nossas vidas, e pelo Senhor ter nos concedido esta oportunidade de estarmos reunidos aqui, nesta data tão especial, Senhor. Vem com o Teu Espírito Santo, Senhor. Vem encher este lugar, vem encher os nossos corações, Senhor. O nosso coração está na expectativa de coisas grandes nesta noite, Senhor. De milagres, Senhor. De batismo com o Espírito Santo. De mover das Tuas mãos. De cura, Senhor. De libertação e de salvação, Senhor. Então venha completar a Tua obra nesta noite. Que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui jubilantes, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor com certeza irá fazer nesta noite. Recebe a nossa adoração, recebe os nossos louvores. A Tua igreja preparou cânticos, Senhor. Cânticos de adoração, cânticos espirituais, para declarar o nosso amor por Ti, Senhor. Nos prepara agora para isso, para podermos entregar o nosso melhor a Ti, Senhor. Vem com o Teu Espírito Santo e derrama aqui da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua presença. Fica conosco, Senhor Jesus. Tu és o homenageado desta noite, Senhor. Tu és aquele que é digno de toda honra e toda glória, Senhor. Então toma lugar de honra, Senhor, nos nossos corações. Fica conosco aqui, Senhor Jesus, e nos abençoe. É a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora.
se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus, a paz do Senhor a toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos assentar um pouquinho. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Eu vou convidar você a pegar sua Bíblia. Nós vamos abri-la no primeiro livro, no livro de Gênesis, no capítulo de número 24. E nós vamos pregar sobre a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. É aniversário da igreja, então vamos falar sobre a igreja. Capítulo 24, versículo, a partir do 1. Não vou começar a ler a palavra sem antes você dar um glória a Deus. E se você não glorificar a Deus, eu vou parar de pregar, guardar a Bíblia e vou embora para minha casa. Estamos aqui para isso, para dar glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 1 em diante diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. E disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, Ele
enviará o seu anjo para que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos de seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído, e ela desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse-lhe: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, vamos nos assentar. Louvado seja Deus. Nós estamos falando sobre a igreja. Nós vamos falar não somente sobre a nossa igreja, mas nós vamos falar sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja aqui, faz 26 anos que nós estamos nos reunindo, cultuando, louvando e glorificando a Deus. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela foi estabelecida desde a sua ressurreição, quando foi enviado do céu o Espírito Santo, e desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a igreja do Senhor Jesus, ela está estabelecida sobre a face da terra. A igreja do Senhor Jesus, ela não é local. Existe a igreja local, a igreja fonte, a igreja A, a igreja B, a igreja C. E todas essas igrejas que se propõem a pregar a palavra do Senhor Jesus, que se propõem a fazer discípulos para Jesus, fazem parte então do que o apóstolo Paulo chama de o corpo de Cristo. O corpo de Cristo então é a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. Se alguém perguntar assim: por que nós não abrimos uma igreja então em outro país? Por que a gente não vai também por todo o mundo? Nós poderíamos ir, nada impede disso. Assim como muitas igrejas
estabelecem aí em outros países as suas denominações. Mas se caso isso não acontecesse, também não seria um prejuízo para a Igreja de Cristo. Porque em cada país existe lá a presença do Espírito Santo, estabelecendo ali as suas igrejas locais. Então não pensa que a salvação vai depender de nós, que a salvação vai depender daquela igreja, que a salvação vai depender daquele pastor. A salvação depende de Cristo. Aleluia. O sangue de Cristo é que comprou para Deus esta igreja, que foi nele lavada, que foi nele remida e é por ele salva. Aleluia. Então a igreja do Senhor Jesus, ela está espalhada, de forma que nós fazemos parte desta igreja, fazemos parte da igreja de Cristo. E essa história que nós acabamos de ler, é uma história que realmente aconteceu lá no começo, quando ainda não existia igreja na face da terra, mas já existia os sinais, já existia a sombra, porque as coisas que aconteceram no Velho Testamento são sinais, são símbolos, são sombras das coisas que nós estamos vivendo aqui agora. Então esse texto fala de um homem chamado Abraão. Fala também do seu servo, onde no capítulo 24, não fala o nome dele, mas se você buscar nos capítulos anteriores, você vai ver que o único servo que Abraão tinha, que cuidava de suas coisas, que era nascido dentro de sua casa, era o seu servo chamado Eliezer. Então o servo do capítulo 24, é então esse servo que era o único nascido da casa de Abraão, Eliezer. A Bíblia fala que nesse tempo, Isaac já estava moço, já estava precisando casar. E diz a Bíblia que Abraão então tinha um compromisso com Deus, de não permitir que Isaac se casasse com as filhas dos cananeus que viviam ali ao seu redor, para que viesse então a se perpetuar as promessas de Deus sobre os descendentes de Abraão. Então Abraão, ele tinha que enviar alguém, e para essa tarefa tão importante tinha que ser alguém muito especial, alguém da sua própria casa. E para isso então ele levanta o seu único servo, nascido de sua casa, servo Eliezer, e envia ele até a cidade da onde veio Abraão, da onde era a família de Abraão, com o propósito de buscar então uma noiva para o seu filho Isaque. Isso é uma tipologia, isso é um simbolismo bíblico, onde na pessoa de Abraão, você pode ter o entendimento, o discernimento espiritual de enxergar a pessoa de Deus. Na pessoa do seu filho Isaque, você pode enxergar a pessoa de Cristo. E na pessoa de Eliezer, você pode enxergar a pessoa do Espírito Santo. E na pessoa da noiva, que se chama Rebeca, você pode enxergar a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela vai ser conhecida no Novo Testamento como a noiva de Cristo, e Cristo é o noivo da igreja. E a igreja, ela está sendo preparada justamente para poder ter um encontro com o noivo, de forma que esse texto nos traz muitas revelações, para que a gente possa conhecer esses mistérios, porque são mistérios de Deus.
dos quais não estão explicitamente revelados, escritos na Bíblia, mas eles estão escritos na Bíblia de maneira simbólica, para que nós possamos, através do discernimento espiritual, compreender as coisas de Deus e estarmos preparados para ela. Porque os mistérios de Deus é diferente da palavra de Deus. A palavra de Deus é para todos. Diga, todos. Mas os mistérios de Deus é somente para os seus filhos. Então, somente os seus filhos, somente a igreja pode compreender os mistérios de Deus. Então a Bíblia fala que assim como nós vamos chegar no momento em que isto vai acontecer conosco, né? Você veja que o Espírito Santo, a exemplo de Eliezer, ele já veio, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, ele já veio. Deus enviou o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse então preparar a noiva, assim como Abraão está mandando aqui Eliezer, para poder preparar a noiva. Então a noiva está sendo preparada, e a noiva vai sendo conduzida pelo Espírito Santo, até que a noiva, a igreja, possa se encontrar com o noivo Jesus Cristo. Então é sobre isso que nós vamos falar. Então você veja que isso está determinado por tempos. Isso não está assim à deriva. Isso não está, por exemplo, no de repente. Isso não está numa questão de Deus achar que vai ser naquele momento. Não, isso já está determinado. Havia o tempo de Jesus nascer e ele nasceu. Havia o tempo do Espírito Santo vir, o Espírito Santo veio. E houve também o tempo em que Abraão teve que tomar essa decisão. Então Abraão, naquele tempo, ele chamou Eliezer e disse assim: Eliezer, vem cá e assume um compromisso comigo. Você vai fazer uma aliança comigo. E você vai, lá na minha família, você vai buscar alguém, para poder então, ser preparada para ser esposa do meu filho Isaque. Veja que o servo Eliezer, ele fez uma pergunta muito importante. Ele falou assim: mas e se ela não quiser vir? De forma que ela não seria obrigada a se casar. De forma que a igreja também não é obrigada a nada. De forma que teria que ser uma espontaneidade da noiva. De forma que tem que ser uma espontaneidade da igreja. E Abraão disse então para Eliezer: se ela não quiser vir, você está Mas ele teve uma ideia. E ele perguntou assim: mas será que se ela não quiser vir, não dá para a gente levar Isaque lá? Ao que disse Abraão, ele disse para o seu servo Eliezer: presta atenção, fique atento, tenha prudência, você nunca leve meu filho de volta para lá. De forma, irmãos, que Jesus nunca vai voltar para fazer o que ele já fez. A obra da salvação já está feita, é perfeita, está completa, aleluia. De forma que Jesus agora só vai se preparar para receber a noiva. Não haverá outro sacrifício. Por isso que a palavra de Deus, ela fala assim: se você ouvir falar de que ele apareceu ali, de que ele está falando lá, não acredite, porque nos últimos dias aparecerão cristos, mas serão os falsos
e os falsos cristos. Porque Jesus não vai voltar de novo para aparecer, para falar, para fazer o sacrifício. Então a Bíblia fala que Abraão mandou Eliezer e Deus mandou o Espírito. E a Bíblia fala no versículo 10, olha aí, pega aí a sua Bíblia, aí no versículo 10, capítulo 24, versículo 10. Fala assim que quando Eliezer estava saindo da casa de Abraão, ele tomou então 10 dos seus camelos. Quantos camelos? 10. E levando consigo de todos os seus bens. Diga assim: Eliezer não foi de mãos vazias. O Espírito Santo não veio de mãos vazias. O Espírito Santo trouxe dons à igreja. Aleluia. Por isso que em Atos dos Apóstolos, quando eles estavam reunidos, diz a palavra que quando o Espírito Santo veio, eles ouviram como o som de um vento, ímpeto, e aquilo encheu toda a casa, e havia sobre eles línguas como que de fogo, e a Bíblia fala, e todos foram cheios do Espírito. Então, assim como Eliezer, ele pega daquilo que era de Abraão e leva consigo, assim o Espírito Santo trouxe o poder de Deus. Assim o Espírito Santo trouxe a revelação da palavra de Deus. Assim o Espírito Santo trouxe a manifestação da graça de Deus sobre a vida da igreja. Aleluia. De forma que Eliezer, ele toma de tudo isto e ele vai em direção daquela cidade. Mas a Bíblia fala que quando ele chega lá, ele não entra na cidade, ele para antes, acomoda os camelos. E ele então, depois de ter viajado uns 30, 40 dias mais ou menos, devia estar muito cansado, devia estar necessitado de uma boa refeição, necessitado de um momento de um relaxamento. Mas a Bíblia fala que ele não entra na cidade, porque ele tinha um compromisso com Abraão. Nós não podemos perder o foco, irmão. Quando nós temos um compromisso com Deus, quando nós temos um objetivo com Deus, quando nós temos um objetivo com Deus, nós temos que ser incisivos, nós temos que ser determinados, nós temos que ser perseverantes. Nós não podemos olhar nem para a direita e nem olhar para a esquerda, mas nós temos que estar focado nos nossos objetivos com Deus. E é assim que você vai conseguir ter vitória, é assim que você vai conseguir ter bom êxito. De repente você vê uma pessoa alcançando o que desejava e você sente a necessidade de alcançar. Por quê? Porque a pessoa, ela não desvia o foco. Então é necessário que você aprenda a ser determinado, é necessário que você esteja preparado, porque uma das estratégias do inimigo vai ser tentar distrair você, vai ser tentar tirar o seu pensamento, vai ser tentar afastar você do momento, afastar você do lugar que Deus tem reservado para que alguma coisa especial possa acontecer na sua vida. Então a Bíblia fala que Eliezer acomodou os camelos, mesmo cansado, mesmo precisando de um refrigério. A Bíblia fala que Eliezer, ele vai buscar a presença de Deus. Por quê? Porque ele tinha uma tarefa para fazer, da qual ele não tinha domínio. Ele precisava encontrar uma moça que ele não conhecia.
ele não podia levar uma moça errada, ele não podia falhar na sua missão, ele não podia errar no seu alvo e no seu objetivo, assim como nós também não podemos errar e falhar nas coisas concernentes à nossa fé. Nós podemos falhar no tempero, nós podemos errar o trajeto da nossa ida de casa para o trabalho, nós podemos errar talvez no cálculo ali financeiro da família. São coisas que nós podemos consertar, mas tem coisas que nós não podemos falhar, de forma que nós não podemos arriscar. Eliezer não podia falhar, Eliezer não podia arriscar. Então o que ele faz? O que nós precisamos fazer? A Bíblia está nos ensinando. O que nós precisamos fazer com as coisas que nós não podemos falhar, que nós não podemos arriscar? Nós precisamos então ora mais, então busca mais, então vigia mais, busque mais a Deus. Não arrisque as coisas que são eternas, não coloque em risco as coisas. Você pode arriscar os seus bens, você pode arriscar as coisas, mas você não pode arriscar as coisas de Deus. Então a Bíblia fala que ele então vai fazer uma oração, e a oração que ele faz não é uma oração fácil de ser respondida, porque se fosse fácil ele não orava. Fala para quem está lá, se fosse fácil ele não orava. A gente não ora somente quando está fácil, a gente ora principalmente quando está difícil. Porque aquilo que é difícil para nós, aquilo que é impossível para nós, é possível para... É por isso que a gente ora. A gente ora porque o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que vai além dos nossos braços, além dos nossos olhos, além dos nossos pés, o nosso Senhor vai. É por isso que a gente ora. Então a Bíblia fala que ele faz uma oração, e se já não bastasse a situação complicada dele, ele complica mais. Pergunta para o irmão, para a irmã que está falando, por que você complica mais? Fala aí, por que você tem que complicar? Por que você tem que complicar mais? A gente complica mais porque a gente sabe o Deus que a gente serve. E a gente sabe que mesmo a gente complicando, mesmo a gente dificultando, o nosso Deus resolve. Aleluia. Então ele diz assim: Senhor, eu preciso achar uma moça. Mas ele poderia ter entrado na cidade. Se você fosse procurar uma moça hoje, onde você iria procurar? Eu ia no shopping. Ele poderia ter entrado na cidade, e ele poderia ter ido no shopping, ele poderia ter ido num lugar importante, num lugar jovem, ele poderia ter ido numa praça. Mas a Bíblia fala que prudentemente, diga comigo, prudentemente, são palavras que nós precisamos colocar no nosso dicionário. Pastor, esse negócio de repetir é espiritual? Não tem nada espiritual não. É porque eu quero que você aprenda, que você grave palavras que são necessárias, que você use no seu dia a dia. Então prudentemente, ao invés dele entrar na cidade, ele para fora da cidade. Por quê? Porque ele sabia que o que ele precisava, homem nenhum, pessoa nenhuma ia poder ajudá-lo. Ele estava dependendo de... Então quando a gente depende de Deus, a gente bate na porta de... Aleluia! A gente bate na porta de Deus. E ele disse assim: eu preciso achar uma moça. E como que eu vou fazer, Senhor?
para eu poder achar essa moça. Eu não tenho fotografia dela, eu não tenho os dados dela. E aí, para complicar, ele fala assim: Senhor, vamos fazer assim, o Senhor vai precisar me ajudar, mas nós vamos ter que estabelecer uma linguagem. Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus, porque você não estabelece linguagem. Você precisa estabelecer linguagem. Fdeus fala do jeito que você quiser. Deus fala português, Deus fala inglês, Deus fala russo, Deus fala americano, Deus fala na linguagem do vento, Deus fala na linguagem da tempestade, Deus fala na linguagem da chuva, Deus usa a mula, Deus usa galo, Deus usa criança, Deus fala. E aí ele estabeleceu, aprende aqui. Falou, Senhor, ele complicou, porque é assim que a gente vê Deus falar. Porque senão os homens se intrometem na nossa vida, se fazendo no lugar de Deus, e a pessoa chega e fala como se fosse Deus. E a gente pergunta às vezes as coisas para as pessoas como se ela realmente fosse Deus. Então a gente pergunta: o que você acha? O que eu faço? E a pessoa se mete a ser Deus. Então Eliezer falou diretamente com Deus, e ele disse assim: Senhor, a moça que for a ideal para que eu leve para se casar com meu Senhor, quando eu vê-la, que eu possa então saber quem é. E aí ele faz a seguinte situação: olha, para mim saber, eu preciso encontrar ela lá no poço, pegando água. Já começou a complicar. Se fosse nos dias de hoje, pensa bem, uma moça trabalhando, fazendo serviço de casa, já começou a complicar, porque os pais não deixam os filhos fazer. Os pais não impedem os filhos de interagir na família. Os filhos não buscam mais água. Os filhos não lavam mais uma louça, não varrem mais um quintal. Então não pensa que naquela época também era fácil. Ele complicou, ele falou assim: ó, eu preciso achar uma moça, mas não pode ser uma moça qualquer. Então tem que ser daquelas que interaja, daquelas que tenha uma vida consistente. Não pode ser uma moça que tenha uma vida fútil, uma cabeça na lua. Não pode ser, essa moça não vai ser boa. Não pode ser uma moça que esteja preocupada com cabelo, que esteja preocupado com roupa, que esteja preocupado com a internet. Tem que ser uma roupa, tem que ser uma moça que esteja focada. Uma moça que esteja, interagindo na família, interagindo na sociedade. Uma moça que esteja por dentro das coisas, uma moça especial. Então eu vou buscar essa moça lá na fonte. E aí, quando eu então ver a moça, eu vou pedir para ela: me dá um pouco d'água. Normalmente as moças diante disso seriam mal educadas, porque já acharia: olha, esse homem está querendo mexer comigo, então já se faria de desconhecida, viraria o rosto, passaria reto. Mas ele está dizendo aqui que quando ele dissesse isso, me dê um pouco d'água, aquela moça, ela não seria maliciosa. Uma moça não maliciosa, uma moça não contaminada. E ele disse assim: olha, quando eu pedir para ela uma água, que ela não sinta nisso uma afronta, que ela não sinta nisso, uma coisa insinuante, mas que ela simplesmente possa ter a graça e a simplicidade de me servir um pouco d'água. E não só, aí ele exagerou, não só de me servir, mas que ela também possa se oferecer para servir água para toda a nossa tropa de camelo. Quantos camelos ele tinha? Você sabe quanto bebe um camelo depois de uma viagem no deserto? Pergunta aí, sabe quanto? Sabe quanto? Sabe quanto?
Sabe quanto? Aí você responde assim: eu não sei nem fritar um ovo, como é que eu vou saber quantos litros de água bebe? Um camelo, depois de uma viagem dessa, bebe de 30 a 35 litros de água. Ele tinha quantos? Dá para fazer a conta ou vai precisar do celular? 300 litros de água. Ele está ficando maluco. Que moça que vai fazer isso? Mas foi o desafio. E a Bíblia fala que antes dele orar, enquanto ele estava orando, existiam algumas moças que tinham essa prática de, ao invés de ficar com a mente perdida, ficava envolvida com as coisas da vida, preocupada. E elas falavam assim: poxa, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. Fala assim: eu preciso ajudar. Fala: eu preciso fazer alguma coisa. A gente precisa. Então, existiam algumas moças, né? Eram poucas, mas tinha algumas moças que tinham essa preocupação: vamos ajudar, enquanto o papai vai trabalhar, a mamãe cuida da casa, ó, eu vou buscar água. Então essas moças, elas iam quando o sol refrigerava um pouco, descia um pouco, elas iam todo no final de tarde. E naquele momento, né? E estava ali justamente para acontecer isso. E é claro que dentre essas que iam, muitas iam o quê? Murmurando, reclamando. Ah, por quê? Porque eu sou escrava nessa casa. Pastor fica mandando eu fazer isso, fica mandando eu fazer aquilo, com tanta gente ele só manda eu. Mal sabia ela que aquele dia ia ser um dia diferente para ela. Mal sabe você que a qualquer dia pode ser um dia diferente na sua vida. E aquilo que você acha que é pesado, aquilo que você acha que é difícil, é através disso que Deus vai te abençoar, é através disso que Deus vai te tocar. Aleluia! Rebeca sai de casa e ela sai feliz da vida, como todos os outros dias. Ela era uma moça diferente. Ela saiu de bem com a vida, de bem com Deus. Ela fazia as coisas glorificando a Deus. Aleluia. E ela vai para a fonte. E lá está Eliezer falando com Deus. A Bíblia fala que ele estava terminando a sua oração quando Deus revela para ele a pessoa de Rebeca. Alguma coisa chamou atenção nele. Pode ter sido a alegria dela. A Bíblia fala que ela era bonita, formosa. Pode ter sido a beleza dela. Pode ter sido a simplicidade, a ingenuidade, a transparência dela. Eu não sei o que foi. Mas eu sei que ela se destacava no meio de todas as moças. Ela se destacava. Sabe? Nós estamos vivendo esses dias que existe tanta igreja, fala tanta igreja. Mas tem algumas igrejas que se destacam. Algumas igrejas que se destacam. Existiam tantas moças, mas Rebeca se destacava. E a Bíblia fala que Eliezer então acompanha ela com os olhos. Tem gente acompanhando você. Você não sabe, mas nós estamos sendo vigiados. Nós estamos sendo filmados. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão por sobre toda a terra. Em Apocalipse ele fala assim: conheço as tuas, sei o que você faz, sei onde você mora, sei o seu endereço, sei o que você pensa,
sei o que você faz, sei o que você está idealizando, sei o que você está querendo. O nosso Deus nos conhece não por fora, o nosso Deus nos conhece por dentro. Aleluia! Então a Bíblia fala que ele acompanha Rebeca, e Rebeca leva o seu cântaro, mas quando chega na fonte, ela enche o seu cântaro de água. Ela sai de casa vazia, mas ela volta. A gente sai de casa vazio e a gente volta. A gente sai de casa às vezes ferido, machucado, abatido, e a gente volta glorificando a Deus. E a Bíblia fala que ela então enche o cântaro e está indo embora para casa, quando Eliezer se coloca na frente dela e faz o desafio da fé. Moça, me dá um pouco da sua água. E a Bíblia fala que Rebeca prontamente, diga prontamente, não é depois, não é vou pensar, não é vou orar. O Espírito Santo estava falando. Às vezes o Espírito Santo fala conosco e a gente fala assim: eu vou orar. Puxa, você é o bonitão, você é a bonitona, você é a quarta pessoa da Trindade, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e você. O Espírito Santo está falando com a gente e a gente vai pensar. A igreja prontamente responde ao Espírito Santo. Rebeca prontamente respondeu a Eliezer. E ele fala que ela baixou o vaso, ele estendeu a mão e ela derramou água sobre a mão dele. Enquanto ele bebia, ela disse assim: Senhor, enquanto o senhor bebe, eu vou dar água para os seus camelos. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus, ela é farta, ela é abundante, ela é cheia de graça. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus não dá somente água para que a pessoa beba. A igreja do Senhor Jesus, ela trabalha na vida das pessoas. Ela se dispõe na vida das pessoas. Ela socorre, ela atende, ela ora, ela repreende a enfermidade, ela faz com que a palavra de Deus seja anunciada, ela derrama. Nós não somos de andar uma milha com quem nos convida para andar. Quem nos chama para andar, a gente anda 2. Aleluia. Então é assim. E aí Eliezer então louvou a Deus. Rebeca não estava entendendo. Rebeca deu água e foi pegar de cântaro, 350 ali de água, e derramar. Quando ela jogava o primeiro cântaro, o primeiro camelo aqui, já... E ela contava: meu Deus, tem mais 9. E ela foi enchendo, e os camelos bebendo, e ela estava ali, se esforçando, mas enquanto ela se esforçava, achando que ela estava trabalhando, achando que ela estava desgastando a sua força, a sua juventude, achando que ela estava desgastando algo de precioso, o céu estava atento àquele momento, e já estava sabendo que era ela. Às vezes você pode achar que está sendo desgastante. Puxa, não está fácil participar do projeto, sair do serviço, participar do projeto, vai para casa, chego tarde em casa. Às vezes é difícil participar do louvor, ter que ensaiar até 11 horas, até meia-noite. É difícil a gente trabalhar e preparar um texto da palavra. Para nós é tudo muito difícil, mas o céu está vendo, aleluia.
pastor, está difícil lá em casa porque as pessoas não entendem a minha fé. Está difícil lá no trabalho porque é difícil a minha fé. Tudo é difícil, mas o céu está vendo. O céu está vendo. E o céu só vai anunciando, é a escolhida. Essa vai ser uma das matriarcas. Essa vai ser mãe de uma geração. Essa vai ser a mãe de Esaú. Vai ser a mãe de Jacó. E Jacó vai ser o pai dos patriarcas. E dos patriarcas vai existir uma nação. E de uma nação vai existir lá na frente um povo. Aleluia! Nós não sabemos de nada, mas o céu sabe tudo. E a Bíblia fala então que imediatamente Eliezer viu a resposta de Deus. Diz a palavra de Deus que ele vai lá no meio de todas as coisas que ele tinha levado. Ele pega umas coisas de ouro, umas peças de ouro, um pendente de nariz, umas pulseiras, e já entrega para aquela moça. Ela não fez aquilo para receber, mas Deus não deve nada para ninguém. Aleluia. Tudo que nós fazemos não fica de graça. Aleluia. A Bíblia fala: se volta para mim, que eu me tornarei para. Se a gente faz mais ou menos, a gente recebe mais ou menos. Se a gente não faz nada, a gente recebe. Mas se a gente faz com abundância, a gente recebe com abundância. Aleluia. A gente vem para a igreja às vezes cansado, a gente vem para a igreja às vezes desmotivado, mas nós recebemos de Deus o milagre. Nós recebemos de Deus as joias do céu. Nós recebemos de Deus cura das nossas feridas, restauração, transformação. Ninguém vem para a igreja e volta para casa vazio. O Espírito Santo se incumbe de derramar, de encher, de preencher os vazios. A Bíblia fala que aquela moça, então, Eliezer está falando com ela. Ela pega aquilo e sai desesperada. E ela vai para onde? Ela vai para casa. Você precisa sair assim do culto. Você precisa sair desesperado para ir para... Será que a casa dela era fácil? Talvez não. Talvez a sua também não seja. Talvez a sua casa seja uma casa difícil. Faz parte. Mas a Bíblia fala que você vai conhecer depois, você vai ler a Bíblia. Eu sei que você vai continuar essa leitura bíblica. Você vai ver quem era o pai dela. O pai dela era bom, um cara espertão. Você vai conhecer os irmãos dela. Os irmãos dela eram uns espertão também, folgados, gostavam de ficar em casa, não gostavam de trabalhar. Por isso que ela estava lá buscando água. Então você vai conhecer. Então a casa dela não era fácil, mas ela pega aquelas joias e ela então não vai para o happy hour. Ela não vai para o encontro teens, ela não vai para nenhum lugar, ela vai para a sua... E chegando em casa, ela vai contar as coisas maravilhosas que aconteceu com... Você precisa fazer isso. Você precisa chegar na sua casa e contar as coisas maravilhosas que Deus está fazendo na igreja. Você não pode chegar como você chega, falando mal de um irmão, falando mal de uma situação, se o culto demorou, não demorou, se a oração foi longa ou se foi curta, se o louvor foi muito alto ou muito baixo. Você não pode chegar lá destruindo ainda mais a sua casa. Você não pode levar para lá aquilo que não vai ser usado para construir. Você tem que levar as coisas preciosas de Deus. E a Bíblia fala que quando ela chega em casa e mostra aquilo, ela mostrou o ouro, o pai dela cresceu os olhos. Se você começar a mostrar o que realmente Deus está fazendo na sua vida, as pessoas que andam junto com você vão começar a crescer os olhos e vão querer saber
Como que você conseguiu isso? Como é que você sai de casa triste e volta contente? Como é que você vai para um lugar onde tem muita gente e você não tem nada para falar de ninguém, a não ser glorificar a Deus, a não ser exaltar a Deus, a não ser dar honra ao nome do Senhor? E a Bíblia fala, como foi isso? E ela disse, olha, eu encontrei um homem, e ele me fez isso, e eu fiz isso, e ele me entregou isso. O pai dela saiu correndo atrás daquele homem. E o Espírito Santo tinha dito para ela, Eliezer tinha dito para ela, escuta, tem um lugar na sua casa para mim? Sabe? O Espírito Santo quer isso. O Espírito Santo quer um lugar lá na sua casa. Quantos tem um lugar lá em casa para o Espírito Santo nesta noite? Aleluia, levante sua mão e diga assim, Espírito Santo, tem um lugar especial lá em casa para ti. Pode aplaudir, glorificar Jesus. O pai dela vai lá correndo. O pai dela foi correndo por causa do quê? Por causa do ouro. Muita gente vai vir por causa do quê? Por causa da cura, por causa da multiplicação, por causa da sua alegria. Mas tudo isso vão levá-los a quem? Vão levá-los a Cristo, vão levá-los a Jesus, e eles vão conhecer Jesus. Ele foi lá por causa do ouro e disse assim, olha, vamos lá para casa, lá tem lugar para o senhor poder dormir, a sua comitiva, os outros que estão, tem lugar para os camelos, tem comida para os camelos. E aí eles chegaram, e ele foi logo recebido, e a mesa já estava posta, estava tudo preparado, tudo tratando ali. É assim que às vezes nós somos tratados. Nós somos tratados assim, quando as pessoas estão vendo alguma coisa em nós. A pessoa está vendo alguma coisa em você, então você é tratada assim. Quando você não tem mais nada para oferecer, você é tratado de que maneira? Assim. Mas não tem problema. Não tem problema. Da maneira que você for sendo tratada, você vai dando glória e o Espírito Santo vai fazendo a obra. Porque aquele ouro ia passar, aquela febre do ouro. Mas acontece que sempre tem mais. Diga assim, sempre tem mais. Aquela cura vai ser esquecida. Quantas estão esquecidas? Quantos milagres de Deus que já não são mais contados, testemunhados? Eles passaram, mas não tem problema, nós deveríamos nos lembrar. O homem de Deus, ele fala assim, né? Senhor, quero trazer à memória aquilo que me revela Cristo, aquilo que me leva à tua presença, mas nós deixamos perder isso da nossa memória. Mas não tem problema, porque Deus sempre tem mais. Então, aquele homem foi bem tratado, levado para a mesa, e disseram assim, escuta, pode comer, coma. E Eliezer disse assim, eu não vou comer. Eu não vou comer, enquanto eu não disser para vocês, quem é o meu Senhor. Eu não vou comer, enquanto eu não disser para vocês, quem é o Filho do meu Senhor. Espírito Santo, fica aqui em casa. Espírito Santo, tem esse lugar aqui, mora aqui, você vai ficar conosco, você vai passar os dias aqui, você vai, na hora de jantar, você vai estar conosco, na hora de almoçar, você vai estar conosco, e nós vamos participar de coisas maravilhosas. E o Espírito Santo vai dizer assim para você, eu não vou desfazer as minhas malas aqui, enquanto eu não falar a respeito do meu Senhor. Eu não vou abrir as minhas malas aqui, enquanto eu não falar do Filho do meu Senhor. Porque o Espírito Santo, ele não veio para ser paparicado. Eliezer não foi lá para ser bem tratado, não foi lá, ele foi lá para buscar a noiva para o filho do seu Senhor.
Senhor. O Espírito Santo não veio para ser paparicado. O Espírito Santo veio para que o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia! Espírito Santo mora no meu coração. E o Espírito Santo vai dizer assim: eu não abro minha mala enquanto não reinar no seu coração o Senhor. Diga assim: o Espírito Santo não abre a mala. Ele não abre. Mas se você quiser saber do Senhor, se você quiser saber de Jesus, Ele não só abre, como Ele permanece. E aí então Ele falou de Abraão, Ele falou de Isaac, Ele disse assim: eu estou aqui porque eu vim buscar a noiva dele. E eu falei com Deus, e falei isso, e aconteceu tudo isso com Rebeca. E aí a família falou assim: olha, se ela quiser, ela pode ir. E aí chamaram a Rebeca e disseram assim: olha, ele quer te levar. A gente tem chamado a igreja, e a gente tem falado para a igreja: Jesus está, e Ele está voltando para te buscar. Aleluia. Rebeca, o que você quer fazer, Rebeca? Você quer ficar ou você quer ir? E Rebeca imediatamente, diga assim, imediatamente, ela disse: eu irei. Diga: eu irei. A família se alegrou, falou: opa, uma boca a menos. Quando a gente fala assim, que Jesus vem buscar a igreja e que nós vamos ser tirados, você sabe, o mundo nunca dá glória a Deus, mas quanto a isso, o que eles fazem? Graças a Deus, graças a Deus que esse crente não vai trabalhar mais comigo, graças a Deus que essa igreja não vai fazer mais barulho, graças a Deus que eu não vou ter que abrir o meu WhatsApp e está lá o devocional. Graças a Deus. Mas acontece que eles comeram, dormiram, e quando amanheceram, foi rápido. Quando amanheceu, Eliezer chamou todo mundo e disse assim: nós iremos. E aí a Bíblia fala que aí a família quis complicar. Falou: olha, a gente gosta muito dela. Olha, a gente precisa. Na verdade não é que gosta, é que eles ficaram pensando. Fala assim: e agora, quem que vai buscar água? É você que vai buscar água. Eu não vou mesmo. Ah, então é você que vai buscar água. Eu também não vou e tal. Vamos fazer. Escuta, dá mais 10 dias para a gente se desapegar dela. Presta atenção que nos últimos dias o mundo vai querer te segurar. Tem coisas no mundo que vai querer começar a chamar a sua atenção. Vigia. Jesus está voltando. Não deixa o mundo te iludir. Não deixa as coisas deste mundo chamar mais atenção do que o principal advento, que é a volta de Jesus. E o servo então, ele foi incisivo, assim como o Espírito Santo vai ser. Ele falou assim: ó, vocês não me detenham, porque eu não vou me deter aqui. E como de fato ele toma a Rebeca e sai e entra por aquele deserto, viaja mais 30, 40 dias. E veja que a ida não foi fácil, porque a ida foi no meio de um deserto. Nós estamos indo na direção do noivo, mas a nossa trajetória não é fácil. Ninguém vai dizer para você que é fácil, porque não é fácil. É perigosa, é trabalhosa,
É uma trajetória cheia de intempéries, de dia muito calor, à noite muito frio. Você vai ter que passar por situações inesperadas. E Rebeca foi e passou por tudo isso. E é interessante que a Bíblia para falar dos acontecimentos na casa dela, para falar dos acontecimentos ali no poço. Mas a Bíblia não fala nada do que aconteceu durante esses 30 dias com ela no deserto. Por quê? Porque não tem importância. Não tem importância as suas aflições. Não tem importância as nossas enfermidades. Não tem importância as nossas lutas. Porque tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. Tudo isso não tem importância. Então não fica gastando seu dia preocupada com esses problemas. Não fica valorizando aquilo que não tem valor. Não fica falando somente naquilo que te atrapalha. De repente você só fala no seu problema, só fala na sua enfermidade. E isso tem que ser uma coisa passageira. Isso não pode ser prestigiado. O diabo não pode ser prestigiado. A sua doença não pode ser prestigiada. O seu problema não pode ser valorizado. A Bíblia fala que nós temos que pisar sobre a cabeça da serpente e dos escorpiões. Você tem que vencê-los, não prestigiá-los. Você tem que diminuí-los. Que eles sejam diminuídos e que Cristo cresça, 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 cada vez mais. E para a gente poder encerrar, o deserto, ninguém nem se fala. O que se fala, olha aí na sua Bíblia. Aleluia. Versículo 60. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, se tu a mãe de milhares e de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos céus, dos seus inimigos. E olha aí, daí, 61, ó. Então se levantou Rebeca com suas moças e montados os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e e ó, o deserto nem aparece. Aí já fala assim, ó, ora, Isaac, Rebeca estava, a igreja está, e Jesus está. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Por isso que você não pode parar. Você não pode parar. Não para a sua trajetória, não para a oração, não para o jejum, não para o culto. Não para, não para. Fala para quem está do seu lado, não para, não para, não para. Ah, eu vou parar um pouquinho. Eu vou parar um pouquinho para eu resolver isso aqui. Eu vou parar um pouquinho para acudir a filha lá. Eu vou parar um pouquinho para acudir o filho lá. Eu vou parar. Se você parar, pode as coisas acontecer e você fica. Então você não pode. Avisa bem quem está do seu lado para ninguém ter surpresa. Fala assim, estou decepcionado. Avisa bem quem está do seu lado, pode ser sua esposa, seu marido, seu colega, seu irmão. Já deixa claro, fala assim, ó, se não, você não vai, não impeça eu ir. Fala aí, você não vai, não impeça eu ir. Fica arrumando confusão para mim não. E aí a Bíblia fala assim, ó, Isaac fala, vinha. Aleluia. E Rebeca ia. Diga, nós estamos indo. Aleluia, aleluia, aleluia. Cada dia nós estamos indo. Cada dia. Canta lá, macho de canta né. Erimi canta lá mais. Ora, Isaac vinha de caminho de Berlai, Rói, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac para meditar ao cair da tarde, e erguendo os olhos,
viu, e eis que vinham, e junto com os camelos, versículo 64 também. Quem que viu primeiro? Isaac. Jesus vai ver primeiro. Antes de nós o vê-lo, ele nos verá. Aleluia. Ele vai te ver se levantando, se esforçando. Olha lá, ela está vindo. Ele está vindo. Aleluia, está tudo sendo preparado para você poder chegar. Há uma torcida no céu. Eu não sei porque você não acredita nisso, mas há uma torcida no céu. O céu está preparado para você. Aleluia. Então a palavra de Deus fala que Isaac olhou e viu os camelos, e também Rebeca levantou lá os olhos, e ela viu aí Isaac. Vai chegar uma hora, e essa hora já chegou, que nós vamos ver Jesus voltando. Eu estou vendo ele voltando. Quem está comigo? Quem está comigo? Eu estou vendo em tudo que está acontecendo Jesus voltando. Há sinais à minha direita, há sinais à minha esquerda, há sinais dentro de mim que testificam: Jesus está voltando. Aleluia. Então a Bíblia fala que eles estavam se aproximando, e aí então Rebeca faz uma pergunta para Eliezer, para o Espírito Santo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E aí o Espírito Santo apresenta o noivo para a noiva. Aleluia. O Espírito Santo vai na nossa frente. O Espírito Santo está segurando a tua mão. O Espírito Santo está fortalecendo os teus passos. O Espírito Santo está fortalecendo a tua fé. Olha lá, olha lá, olha lá o meu Senhor. Olha lá o teu Salvador. Olha lá o noivo. Olha lá, olha lá. Oh, glória. Aleluia. Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso? É o meu Senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se... Trazer essa revelação aqui para você. Quem quer uma revelação aqui nesta noite? Vou trazer essa revelação para você e vou encerrar a mensagem. Quando Jesus entregou o seu espírito a Deus, o que aconteceu lá no templo? O véu foi? O véu foi rasgado. Diga, o véu foi rasgado. Sabe por que o véu foi rasgado? Sabe por que o véu foi rasgado? Porque nós estávamos do lado de... E a gente precisava O véu separava a gente da onde? Do santo dos... Então a Bíblia fala que quando Jesus fez o sacrifício, esse véu foi rasgado. E aí eu e você pudemos então entrar lá. Aleluia, nós já estamos lá. Nós já estamos no meio da santidade do Senhor. Aleluia. É por isso que hoje nós glorificamos a Deus. É por isso que hoje nós celebramos a Deus com júbilo. Nós lemos a palavra, nós meditamos, porque nós não estamos mais do lado de fora, nós já estamos do lado de... com um pé para colocar no céu. Então quando Cristo morreu, o véu precisava ser... Mas agora a igreja está do lado de... E agora o véu pode ser... fechado. Aleluia. Nós já estamos dentro. Pode aplaudir o Senhor. Pode glorificar Deus. Oh, aleluia.
Aleluia! Nós estamos dentro.